O mistério da redenção. Tempo pascal. Exposição dogmática Páscoa. A igreja que vai anualmente renovando na liturgia os sucessos da vida do Salvador, dos quais nos convida a participar, celebra nas festas da Páscoa o aniversário de Jesus vitorioso sobre a morte. É o acontecimento central de toda a história, para onde converge toda a vida radiosa do Redentor e o preço culminante da vida da igreja de seu ciclo litúrgico. A ressurreição do Salvador é a prova irrefragável de sua divindade, porque era necessário com efeito ser Deus para poder, como dizia Jesus, depor a vida e torná-la a reaver, e a base indestrutível da nossa fé. A Páscoa é a ascensão definitiva da humanidade, da vitória da humanidade sobre a morte, a carne e o mundo, porque, de direito, nós morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo. De fato, é a virtude operante dos mistérios da redenção que fecunda e transforma a vida íntima da igreja e dos fiéis. Todos os anos, a igreja, ao recordarmos a ressurreição do Senhor e o batismo que nos permitiu a participação efetiva nesse grande mistério, mergulha-nos, por assim dizer, num banho novo que nos regenera e transforma para a vida nova da graça. Por esse motivo, a Páscoa cristã, mais do que o aniversário do acontecimento histórico, é o prolongamento da ressurreição do Senhor. O martirológio romano, com efeito, proclama que a ressurreição de nosso Senhor é a solenidade das solenidades e a nossa Páscoa. A fórmula que encerra a réplica perfeita do mistério do Natal. Porque, se no Natal devemos nascer com o Senhor para a vida divina que desceu com ela à terra, na Páscoa, com igual razão, devemos ressuscitar para a vida nova que mereceu com a sua paixão. E permite-nos compreender que a Igreja tenha escolhido a Páscoa para dedicar com carinho, verdadeiramente maternal, a formação daqueles que são, na frase de São Paulo, os filhos renascidos das chagas do Senhor, alimentando-os com pão novo, instruindo nas coisas da vida sobrenatural. Se ressuscitaste com Cristo e procurai o que é do alto da vida, e as fostes chamados, e não o que é da terra, mortificai os apetites da carne, despojai-vos do homem velho e revesti-vos do novo. Quando depuserdes a túnica branca do batismo, pensai que deveis conservar sempre a brancura da vossa alma, diz Santo Agostinho. O tempo pascal deve ser, pois, para nós um período de renovação. Deve ser a imagem do céu, a vida sobrenatural e a alegria dos batizados. Deve ser, na terra, a antevisão, a anteexperiência dulcíssima da ressurreição final e da posse definitiva da pátria celeste, onde Jesus nos precedeu para preparar o lugar. 2. A exposição histórica, a Páscoa. A liturgia convida-nos, nesse período, a acompanhar as várias aparições do Senhor, no sepulcro, em Emaús, na Galileia, no cenáculo, apresentando-lo, lançando os fundamentos da igreja e preparando os apóstolos para o mistério da ascensão. No dia seguinte ao sábado, ainda com o lusco-fusco, Maria Madalena e mais 2 santas mulheres foram ao sepulcro. Era o primeiro dia da semana judaica, o domingo de Páscoa. Um anjo tinha removido a pedra que tapava o sepulcro e os guardas fugiram com medo. Madalena, ao ver o sepulcro aberto e vazio, corre para divertir Pedro e João, que ficaram em Jerusalém, de que tinham roubado o Senhor. Entretanto, o anjo anunciava às outras 2 que Jesus ressuscitou. Pedro e João vão ao sepulcro e constatam dolorosamente a falta do Mestre. O corpo de Jesus não estava ali. Tinham-no roubado certamente. Madalena, que regressara depressa, quer ver de novo. Talvez se tivesse enganado. E se não, há de ver e beijar pelo menos o lugar onde repousara o corpo do seu amigo. E viu
Viu não o Cristo morto, nem o lugar vazio, mas o Cristo vivo e ressuscitado. À tarde desse mesmo dia, 2 discípulos que desciam para Emaús, veem também o Mestre e vêm anunciar a boa nova aos apóstolos, que, por sua vez, lhe dizem da aparição de Pedro. Depois apareceu no cenáculo, e 8 dias depois volta para aparecer-lhes para repreender e confirmar na fé a incredulidade de Dídimo, São Tomé. Depois da 8ª de Páscoa, regressando os apóstolos à Galileia, o Senhor aparece nas praias do mar aos 7 que pescavam e revela-se igualmente a 500 discípulos numa montanha que previamente lhes designara e que terá sido Tabor ou, com maior probabilidade, qualquer colina nas margens do lago, como a das boas-aventuranças. O Evangelho do segundo domingo depois de Páscoa refere-nos à parábola do bom pastor e, muito a propósito, a seguir ao batismo dos neófitos. Os 3 domingos seguintes e o da Vigília da Ascensão são tirados dos capítulos 16 e 17 de São João. Quer dizer, o discurso da ceia, que o Senhor fala aos apóstolos da ascensão e da vinda do Espírito Santo e da sua nova presença entre os discípulos. Terceiro, exposição litúrgica à Páscoa. O tempo pascal é, por assim dizer, um longo dia de festa que vai da Vigília Pascal até o Sábado Santo, depois de Pentecostes, e que se celebram sucessivamente os mistérios da ressurreição e da ascensão do Salvador, tendo por epílogo a solenidade de Pentecostes, a data de Páscoa de que depende as demais festas móveis. Foi o objetivo das decisões conciliares. Tendo o Senhor padecido e ressuscitado na Páscoa judaica, e devendo a solenidade do novo mistério, substituindo na Idade Nova os velhos ritos mosaicos, houve a Igreja por bem conservar para a Páscoa cristã o modo de contar dos judeus. Ora, entre o ano lunar que ele segue e o solar há uma diferença de 11 dias, que obriga a festa da Páscoa a oscilar entre 22 de março e 25 de abril. Durante o tempo pascal, a Igreja adorna-se com profusão e os órgãos que na quaresma se conservam emudecidos ressoam de novo nas abóbodas engalanadas dos templos, o Aleluia, que é o cântico por excelência do ciclo pascal, enche as almas de alegria e plenitude. Ao asperges substitui-se o vide aquam, evocativo da água e do sangue que recorrem do lado de Jesus e símbolo do batismo e da Eucaristia. Não há jejum, e o Regina Coeli recita-se de pé, como convém a vencedores. Até a Ascensão, o Círio Pascal, símbolo da presença visível de Jesus, ilumina e aquece com sua chama radiosa a Assembleia dos Fiéis. E os paramentos brancos, sinal da graça e da ressurreição, alegram as funções do culto. Outrora, a Igreja proibia no tempo pascal as festas dos santos menos notáveis, para não distrair a atenção dos fiéis da contemplação de Jesus triunfante. Mas, para os apóstolos e mártires, compôs a missa especial, por terem sido eles quem de mais perto se associou às lutas e à vitória de Cristo. Os mártires, sobretudo, nessa parte do ano, formam o cortejo do divino ressuscitado.